Ah, meu Deus! Esse quarto, quinto e sexto episódio, eu não tô nem de touca pra vocês entenderem o estado mental maluco que eu fiquei com esses outros episódios. E vamos lá, vamos discutir isso aqui depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o King, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo a gente vai comentar tudo o que aconteceu no segundo ato da segunda temporada de Arcane, belezinha? Vai ser no flow, eu vou falar aqui conforme eu for lembrando das coisas, até posso parar aqui e fazer uma colinha nos episódios pra ver o que aconteceu, mas, cara, eu acho que dá pra gente comentar mais ou menos tudo que acontece no episódio 1, tudo que acontece no episódio 2 ali e tudo que acontece no episódio 3, se eu lembrar das coisas, mas a ideia desse vídeo aqui é só pegar o meu feeling emocional, não é uma análise, esse vídeo é sobre como a série me deixou emocionalmente. Se você me acompanha lá no Instagram, você viu nos meus stories como esse ato me pegou emocionalmente, como eu fiquei devastado. Eu chorei duas vezes, eu acho que foram duas vezes no episódio 2, porque eu assisti num sopetão agora de manhã cedo, e eu acho que ou foi uma vez no episódio 2 e um no 3, ou foi as duas no episódio 2. Até vou rever aqui enquanto eu gravo onde que tava cada coisa ali, cara, porque realmente, pra mim, eu assisti como se fosse um filmezão e foi um impacto emocional muito sinistro, né? Bim bom, berimbau. Começa ali com a Caitlyn e um clipezinho mostrando pra gente que a Caitlyn parece ter seguido emocionalmente, tá até se relacionando ali sexualmente com a Mad, mas não sei se emocionalmente, talvez não. Mais pra frente vai ser comentado que a sumida da Vi deixou um buraco emocional na Caitlyn, e ela já tava com um buraco emocional por ter perdido a mãe, então isso tudo se soma, né, e é um buraco emocional ali que foi explorado pela Ambessa. Talvez ela esteja preenchendo isso com o sexo casual, com a Mad, né. Mas foi mostrado pra gente o tanto de violência, né, que a Caitlyn e a Ambessa colocaram em Zaun, né? Elas fizeram ali ditadura mesmo, guys. Assim, ah, meu Deus, vai falar de política. Se a gente não for falar de política numa série que tá mostrando personagens submetendo outros personagens em uma ditadura, sei lá, né, meu irmão? Vai assistir Teletubbies. Então, Arcane não é pra você. Mas foi isso, basicamente. Piltover imprimiu de vez uma ditadura pra cima de Zaun. E foi mostrado pra gente com clips e também com algum desenvolvimento em tela, assim, de que a repressão tava forte, mas que existia uma resistência. E olha que foda, nasce o movimento punk dentro de Zaun, assim também que nasce o movimento punk lidando contra a opressão, acho que britânica, tá? Mas era mais uma opressão mais velada, não era necessariamente uma opressão de ditadura, mas assim nasce o movimento punk. Então os Jinx, que eles chamaram de Jinxers, anteriormente a gente tinha o nome Inks, eu acho Inks mais legais do que Jinxers, mas acho Inks mais legal, né? Porque dá essa noção de tinta do cabelo e também tem a mesma sonoridade do nome da Jinx. Esse primeiro episódio, ele foi sobre a Jinx, e ele basicamente mostra que a Jinx, ela é meio dissociada, guys. Ela aparentemente tem uma dupla personalidade dela, dentro das coisinhas que acontecem ali, mas não é tão afastado uma personalidade da outra, assim, não chega a ser tão diferente. Powder e Jinx, elas são muito próximas, elas são parecidas, mas o grau de violência quando é a Jinx no comando escala demais, né? E aí a gente vê que o povo Zaunita tá desacreditado, porque eles não têm mais nenhum líder. A Civica tenta ser aquela figura que vai agregar as pessoas, ela tá fazendo um mínimo trabalho, mas ainda assim eles não têm uma figura de força. Eles estão vendo na Jinx essa figura, né? Mas ela é uma figura ausente, então não tem servido de combustível final para as pessoas, né? E aí, o que a gente vai vendo e tal é que a própria Isha tem saído mais de casa e tá mais preocupada com a violência. Ela tá agindo um pouquinho, tipo, ela tá agindo pelo menos pra parecer um símbolo, né, pra tentar manter o símbolo da Jinx de pé. Até tava conversando com o Snuckle sobre a Isha ter mudado ou não do primeiro ato pro segundo. Não sei, preciso rever. Talvez ela tenha ficado um pouco mais alta, né? Eu senti que esse período da ditadura da Caitlyn levou um ano ou mais.
Não, acho que não chega a dar 2 anos, porque a Caitlyn fala, meses de trabalho, então ela não fala anos de trabalho. Então, meu chute é que essa temporada, esse segundo ato, ele tem pelo menos 1 ano ali de ditadura e mais uns 2, 3 meses do que a gente tá vendo em tela, né? Então, tudo isso de acontecimento que tem nos atos, eles precisam estar diluídos num tempo maior do que necessariamente a gente tá vendo em tela, né? Então, eles usam os videoclipes pra diluírem isso. E isso é uma ferramenta recorrente, goste-se mais ou goste-se menos da série, né? Essa é uma ferramenta que vai ser bastante utilizada, então precisa fazer um desenvolvimento ou uma passagem de tempo, você vai fazer um videoclipe mostrando isso, né? E aí, vão acontecer coisas ali em Zaun, depois a gente vê o carinha até sendo pegado ali pra ser espancado pelo Rictus, a gente começa a ver umas partes de desenvolvimento do relacionamento da Ambessa com a Caitlyn, e aí sim, eu falei pra você que a Ambessa ia ser ainda mais importante nesse segundo ato, e esse foi um ato que a Ambessa cresceu muito, e muito provavelmente vai ser a antagonista no final. O Snuckle tem esse chute, eu ainda vou com a minha aposta de que vai ter raio gigante azul, tá? Eu acho que vai ser Ambessa, vai ser a antagonista ou vilã. Não tem porque a gente não usar a vilã no episódio 1 e 2 do terceiro ato. E aí eu acho que o último episódio, que parece que já foi confirmado que vai ser maior, vai ser raio azul no centro da cidade. Quando eu falo raio azul, tá, guys? É só uma alegoria pra vocês entenderem que eu acho que o último problema da série vai ser lutar contra o Arcano. O Arcano vai despertar de vez e vai tentar consumir tudo. Se o Arcano e o Victor vão ser a mesma coisa, aí eu não sei. Eu não sei se o Victor, por exemplo, vai estar ajudando as pessoas a enfrentarem o Arcano, ou se ele vai ser a pessoa que vai despertar o Arcano e até acabar sendo consumido por ele, ou se ele vai tomar todo o poder do Arcano, tomar entre aspas ali, né? E ele vai ser a ameaça final, mas eu acho que a ameaça final vai ser mágica e não pessoas. Não sei, mas eu acho que a série tá caminhando pra isso, né? E aí sobre a Ambessa, a gente vê então que ela tá manipulando ali a Caitlyn, mas já parece que a Caitlyn começa a se mostrar cansada de ouvir as manipulações da Ambessa, e a Ambessa tá correndo muito atrás de conseguir a Hextech. Ela tá usando outros pesquisadores da academia e eles estão tentando voltar lá pro processo de estabilizar os cristais. Parece até estranho, né? Mas aparentemente o Victor e o Jace e o Heimer não dividiram tanto esse conhecimento que eles criaram. E aí, por mais que eles tenham os laboratórios, né, que ficaram pra trás, porque Victor, Heimer e Jace também sumiram, né, mesmo no último episódio, também ficaram afastados esse tempo todo, desse time skip que deu do primeiro ato pra esse. E aí, quando eles estão mostrando que a Ambessa tá correndo atrás, precisa ali pra conseguir a Hextech de novo, a gente vê uma parada doida, né? A gente vê que a Mel realmente tá sequestrada e a Elora foi de base, né? A Elora foi explodida também pelo poder ali da Rosa Negra. E a Mel tá numa cela, num fundo do poço, e tá tentando se safar ali e tal, tentando entender, tentando sobreviver, primeiro tentando entender por que ela foi parar ali. E aí eu já vou adiantar aqui todo o arcozinho da Mel, que eu acho que foi muito pouco desenvolvido aqui também. Vai ficar o desenvolvimento pro último ato, mas ela conhece o Kino adulto, talvez ela nunca tenha visto o irmão adulto, e enfim, eles conversam, eles se reconhecem e desenvolvem ali um pequeno laçozinho ali rápido, né, depois de adultos, conversam, e aí o Kino fala que descobriu que a Mel tinha, que a Ambessa tinha se apaixonado. Eu acho que eles falam de Bazelit, que era a região que foi tomada dos Minotauro, inclusive, por Noxus. E aí, a Ambessa teve mais um filho, e esse filho é a Mel. Pelo que eu entendi, esse outro filho, que o Kino relata, não é um terceiro, e sim a Mel. E aí depois fica claro que o que quer que seja que a Rosa Negra perdeu, que foi roubado pela Ambessa, tá na Mel. E aí quando a Mel começa a descobrir uma forma de sair daquela cela, a Rosa Negra ataca ela, e aí no momento de pressão, a Mel brilha e a gente vê uma explosão branca e dourada, mostrando que sim, aquelas inscrições no corpo da Mel é uma forma de magia, e é o que protege ela, e pode ser que é isso que seja aquilo que foi roubado pela Ambessa. Aí tem 2 chutes interessantes. Um é meu e um é do Yonian. O chute do Yonian é que... E aí, assim, se você só é fã da série, eu vou falar de um personagem que você não conhece agora, que é a Hel. A Hel é uma personagem que existe dentro do League of Legends e ela foi criada por essa ordem que você tá vendo na série, que é a Rosa Negra.
Como você já percebeu, nessa região de Runeterra, existem até pessoas ali que não são seres humanos, que são diferentes, e existem pessoas que fazem magia de diferentes formas. Então, cara, teve o Arcano, o Mago Rúnico, melhor dizendo, que foi aquele que salvou o Jace lá no comecinho, lembra? Depois, a gente tem o Jace desenvolvendo a Hextech, então magia através da matemática e da engenharia, beleza? Mas também tem o Singed, que tá fazendo o Quintech, que é magia através da alquimia e da química. Beleza? Então você já viu esses 3 processos diferenciados de magia. Quando Noxus aparece, a gente começa a ver outro tipo de magia que tá um pouco discreta. Mas você viu na cena do Rictus que o Rictus pode absorver a magia com aquelas pedrinhas que estão na arma dele? Foi até uma coisa que eu não comentei na semana passada. E aí quando ele gira ali o bastão dele, aquelas pedrinhas absorvem o disparo Hextech da Jinx. Você viu que também ele conseguiu parar a ativação do poder da Rosa Negra também com essas pedrinhas? Aquilo ali é outro tipo de magia. É uma magia que existe em Valorant, mas é bastante presente em Noxus. Valorant é o continente no qual estão algumas cidades que a gente conhece. A cidade de Piltover é desse continente, e depois a gente também tem o Império, né? O Império Noxiano. Então essa sociedade do qual a Ambessa vem é como se fosse um Império Romano, como se fosse Esparta ou até a Inglaterra em certos momentos do nosso mundo, de ser um reino que conquista outros e vai agregando outros reinos a ele mesmo, tá? E dentro desse reino de Noxus, existe uma magia chamada magia de ferro rúnico ou tecelã de runas, né? Então, por exemplo, você tem um metal e é possível você, através de metalurgia, então no momento da forja daquele item de metal, pode ser uma espada, pode ser um escudo, ou também podem ser aqueles pequenos itenzinhos, você entoa um canto, você faz ali, enfim, gestos de mãos e não sei o que, e você vai fazer runas irem sendo adicionadas no processo metalúrgico. Então, isso é ser um tecelão de runa, a tecelagem de runas. E aí o resultado é um ferro, geralmente um pouco mais escurecido, e que tem ali runas encriptadas, escritas nesse metal. Seja uma espada, um escudo, um capacete, uma armadura, ou até pequenos amuletinhos, como o Rictus tem. E aí, existe um outro processo, muito parecido com a tecelagem de runas que eu te ensinei agora, e só a Rosa Negra, que é essa instituição, tá? Dessa pessoa que eu não posso dizer o nome que não foi citado, mas a Rosa Negra, essa ordem, existe um processo mágico que talvez só essa galera saiba usar. E esse processo mágico, a gente pode chamar ele de sigilo, né? Que seria como se fosse um símbolo, ou ainda a runa, que eu te expliquei bastante. Mas basicamente, em vez do tecelão de runas colocar runas na arma através de um processo metalúrgico, ele vai colocar magia, que vão também se desenhar em runas ou em espécie de tatuagens tribais, e aí talvez com tinta ou com minérios, dentro do corpo de uma pessoa. A nossa querida Hel, que foi essa personagem que eu te falei, ela passou por esse processo. Porém, quando os magos colocaram dentro da Hel essa magia, né, então essas runas, e vão transformar a Hel numa personagem muito poderosa, porque ela tem muita fonte de magia escrita na pele dela, como uma espécie de tatuagem mesmo, o que acontece é que essa fonte de magia não é como o da Hextech, que é uma joiazinha, mas a Rosa Negra rouba o poder de outra pessoa e coloca em outra. Então as pessoas pegam a magia natural de um ser humano e colocam em outro ser humano. Com a Hel, inúmeros magos foram mortos, foi tudo colocado nessa personagem. E aí ela se tornou uma ferromante, ela é capaz de moldar o aço em torno dela, enfim, essa é a Hel. O chute do Ionian é de que esse processo de colocar a magia de outras pessoas em uma pessoa só foi feito pela Rosa Negra na Mel. E é por isso que a Mel não morre, por isso que ela não sofreu danos e acabou protegendo o Jace também da explosão da bomba. Por isso que quando ela toma uma martelada na cara do maluco lá no primeiro ato no memorial, ela não se machuca, ela não sangra. E ela tem aquelas tatuagens de ouro no corpo dela que aparentemente não saem. Não é uma vestimenta,
aparentemente é uma tatuagem ou um ornamento que ela não tira nunca. E aí sim, a Hel não tem isso no jogo. Aqui com a Mel, eles deixaram mais claro, né? Então eles fizeram ser dourado, bem visível na pele dela. Existe uma possibilidade, então, da Mel ter sido uma filha que foi tomada pela Rosa Negra e foi imbuído esse tanto de magia nela, e talvez, ou não, ou talvez a Rosa Negra só tenha feito um pacto com a Ambessa. E aí a Rosa Negra tenha ficado de, ó, em algum momento, Ambessa, você nos devolve a Mel, porque aí ela vai se tornar uma acólita da ordem e a gente vai usar o poder dela. E aí, o que acontece é que o que a Ambessa roubou talvez seja a própria Mel, porque a Mel então é uma arma cheia de poder de outros magos dentro dela. Ela não faz ideia disso, ela não sabe usar isso, só tem se manifestado como uma proteção pra ela nos momentos mais perigosos, mas talvez ela seja isso, né? A teoria do Ionian é que esse processo de poder, de tirar o poder de outros magos e colocar em alguém através de tatuagens ou até de ornamentos na pele, tem acontecido com a Mel, beleza? Desculpa se eu fiquei muito complexão aqui. Outro chute é que é relacionado a um trailer de lançamento da Ambessa. É que talvez, se você assistiu aquele trailer, fã de Sword Arcane, procura trailer de lançamento da Ambessa. E aí você vai ver um trailer com uma simbologia que também não foi apresentada na série, e dentro do universo de League of Legends, a morte, ela é uma criatura senciente, ela existe, ela é consciente, ela é uma entidade. Essa entidade, ela é dividida em duas, o lobo e a ovelha, o caçador e a presa. E quando uma pessoa morre violentamente, o lobo recolhe a alma dessa pessoa. É quase como se fosse a lenda dos Shinigamis, que são espíritos que ajudam na passagem do ser humano desse mundo para o outro na Ásia, no Japão, acredito. E aí, se a pessoa morre pacificamente, quem vai levar essa pessoa é a ovelha. E as pessoas que são ligadas à guerra cultuam o lobo, porque elas entendem que a morte mais honrada é aquela que vem através do combate, certo? Acontece que uma vez, nossa querida Ambessa quase morreu em combate enquanto estava grávida. E aí a gente vê toda uma alegoria do lobo, da morte, visitando ela, mas o lobo vai embora no final. Então, existe uma possibilidade da Ambessa ter feito um pacto ali com o lobo. E talvez o bebê do qual ela estava grávida seja a Mel. Fazendo assim com que a Mel tenha propriedades dentro dela muito interessantes, porque ela seria uma criança que teve a visita do lobo antes da hora, que foi protegida pelo lobo, uma criança com um pacto com o lobo, uma criança talvez incapaz de morrer, porque fica ali, as pessoas ficam tentando matar ela e ela só não morre, né? Então, já que a série tá mostrando que algumas pessoas estão fugindo da morte, né? O Singed tá enfrentando a morte para tentar salvar a filha. O Warwick, né? O Vander, o Singed vai dizer mais à frente que o Vander tinha muita vontade de viver, né? E aí talvez o segredo da regeneração super acelerada do Warwick seja resultado dessa vontade super intensa do Vander de viver. E aí ao mesmo tempo a gente vê a Jinx que tá tentando morrer, mas não tá conseguindo. A Ambessa tá fazendo de tudo pra encontrar uma forma de não ser pega pela ordem. Então é uma pessoa que tá lutando pela vida. Talvez, se a série vai lidar muito com isso de vida e morte, vida e morte, vida e morte, talvez a gente veja a morte aparecer e talvez a Mel seja incapaz de morrer. Ou ela tenha uma proteção muito fodida. E talvez a ordem da Rosa Negra interesse essa capacidade de alguém de não morrer, tá ligado? Pelo menos tentar entender quais são as propriedades que estão dentro da Mel que façam ela ser incapaz de morrer no momento, tá ligado? Então é isso. Essas são as minhas ponderações aí, então tem essas duas teorias. A primeira teoria, então, é de que a Mel teria a magia de vários magos sendo colocadas nela por um processo que a Rosa Negra faz. E a outra teoria é de que talvez a Mel seja uma criança com propriedades especiais porque a Ambessa fez um pacto com a morte. Show? Bimbom, berimbom. Vai acontecer uma parada. O carinha que eu falei pra vocês que ele foi pego e tava sendo torturado, isso vai culminar do Rictus conseguir uma resposta do cara que tá sendo ali torturado no mesmo momento onde tá acontecendo uma reunião de todas as tribos, né? Então, Fogolumes, Inks e tudo mais, na praça onde tem a estátua do Vander, e eles estão ali se reunindo pra discutir o que vai acontecer, quando a Isha vai lá e também faz um gesto e tal. Mas, naquele momento, o cara de
diz que tá acontecendo e desce a tropa ali da Ambessa e tal, e eles vão desenvolver um combate, vão prender todo mundo, com a Aisha presa, todo mundo preso, o Singed vai preso, mas antes disso ele deixa uma gotinha de sangue ali da mão dele, e isso vai ser uma ferramenta poderosa, que a gente vai ver já já. A Jinx é informada pela Civica de que a Aisha foi capturada, e a Jinx resolve que ela vai se mexer. Então a Jinx vai lá para a prisão de Água Mansa, onde Piltover está enjaulando todo mundo. Mas um monstro saiu da jaula nesse momento. Aquele sangue que o Singed derramou vai ativar a última e mais poderosa criação dele, que ele fez com o corpo do Vander. Então, basicamente, o que a gente conhece como Warwick dentro do League of Legends, que é uma criatura quimérica que parece um lobisomem, ou que é um lobisomem de fato aqui na série, vai sentir aquele cheiro de sangue e vai começar a perseguir aquele sangue. E ele vai, então, também para a prisão de Água Mansa. Depois a gente vê toda uma pequena tramazinha ali da Jinx indo pra Água Mansa, atrás das pessoas. O Warwick vai chegar lá e aí, meu amigo, vai rolar uma carnificina intensa. E no final do episódio, depois da Jinx se tornar o símbolo, libertar as pessoas, ela vai ter que confrontar o Warwick. Ela quase tromba a Ambessa ali em um determinado momento. Quase que ela sai na mão com a Ambessa, não acontece, né? Ela só passa um instantezinho. A Ambessa é pega pelo Warwick no meio do caminho, inclusive, mas não se machuca tanto, mas tem ali um corte sinistro na máscara de guerra dela. No fim, dá um quebra-pau sinistro, mas o Warwick reconhece a Jinx no último instante, porque ele é o Vander. Bimbom, berimbom. E aí, belezinha, começa o segundo episódio. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto pra gente chegar no terceiro, que tem muita coisa. Mas a gente começa ali com o videoclipe da Vi deprimida, alcoólatra e briguenta e participando de lutas de ringue, que eu acho que são em Piltover, tá? Eu tenho a impressão que ela tava no Entresol, que seria o piso intermediário, mas ainda é considerado Piltover. Aí depois disso, a gente já vai pra trama de desenvolvimento da Caitlyn, indo até Água Mansa e vendo o que aconteceu. Aí o Singed ficou na cadeia. Ele achou que a coisa mais segura pra ele era ficar dentro da jaula, senão ele ia ser morto pelo Warwick. E naquele momento, a Ambessa aparece, a Caitlyn aparece, elas conversam com o Singed, e é claro que a Ambessa se interessa, então, de ter aquele cara como uma ferramenta de guerra. Ele pode criar coisas tão perigosas assim? A Ambessa tem interesse nele. E aí, enfim, ele dá um show. O Singed é um psicopata muito doido, e ele dá um show, mano. Ele mostra, então, que, tipo, ele acha a Caitlyn impaciente, que isso é um problema. Ele tem paciência demais, então, tipo, tanto faz, ele não cai nas ameaças da Caitlyn, né? Aí depois ele acaba cedendo a Ambessa, e porque a Ambessa é muito mais esperta do que a Caitlyn. E a Ambessa mexe nos itens do Singed e encontra a caixinha de música de bolso que o Singed tem, que mostra a imagenzinha de uma criança, e aí ela entende que, tipo, aquilo é ela emocional que ela, a Ambessa, precisa explorar para atingir o Singed de verdade, e não ameaças vazias como a Caitlyn fez. E aí, ela basicamente oferece pro Singed uma coisa que ela também já não tem mais tanto, que são recursos para seguir fazendo o que quiser das suas experiências, porém, quando resultar em alguma coisa, essas armas serão da Ambessa. E ela também, obviamente, pede que o Singed seja totalmente leal a ela. E aí depois a gente vai ver que a Jinx vai ir atrás da Vi pra tirar ela daquele momento ali do alcoolismo. Tá certo. Elas ainda vão ter uns estranhamentos físicos. A Vi e a Jinx são duas pessoas muito físicas. Elas realmente não conseguem ficar próximas uma da outra sem acabar caindo em esbarrões, em troncadas. É difícil. Mas a Jinx convence a Vi de que o Vander voltou, que o Vander está vivo, e vão procurar o Warwick. E elas vão ter um bom desenvolvimento ali embaixo. Elas vão conversar bastante, elas vão ter uma reaproximação, até que elas finalmente vão encontrar o Warwick, vão encontrar o Vander, essa criatura que o Vander se tornou. Essa criatura vai sim brigar, vai ali cair na porrada com a Vi. Tem um momento espetacular que a Vi dá ali um super porradão de manopla e estoura a cabeça do Warwick. Aí você, não, matou! E a cabeça dele volta ao normal imediatamente. Então, assim, o nível de regeneração na série ainda tá mais forte do que é dentro do jogo da lore comum, tá ligado? Ali, o Warwick dos contos, eu diria que ele ia cair, e aí depois de umas 3 horas, ele ia regenerar a cabeça dele, ia voltar. Mas ali não, ele estourou, teve a cabeça estourada e voltou imediatamente. E continuou ali a batalha, mas no último momento, ele reconhece a Vi.
E aqui, meu irmão, não teve como não chorar. Não teve como não chorar. E aí, nesse momento, a gente vai pra um dos flashbacks mais pancada na cabeça que eu já vi, cara. Mas a gente vai para, sei lá, talvez 25 anos atrás. Uns 26 anos atrás. Deve ser mais ou menos a idade da Vai, né? Porque, né? E a gente vê o Vander no bar, o Silco no bar, todos jovenzinhos ali com seus 25, 30 anos, vai. E a gente vê uma moça na jukebox colocando uma musiquinha. E, basicamente, sim, são essas pessoas conversando. Mostra essa moça que é muito amiga deles dois. E ela acaba contando que está grávida no momento onde eles estão muito felizes, que eles estão conseguindo um progresso para fazer, enfim, para as pessoas de Zaun se unirem e se tornarem mais conscientes de classe, conscientes do que são, conscientes enquanto trabalhadores, para tentar lutar por uma cidade melhor e tal, não sei o que. E aí, no meio dessas boas novas, ela traz essa boa nova de que também tá grávida e tal. Ainda não contou pro marido dela, que não é nenhum dos dois, é um terceiro cara que vai aparecer um pouquinho só de relancinho. E nesse momento o Vander escolhe o nome da Vai, Violet. É ele quem escolhe. E, mano, sei lá, não teve como não chorar vendo isso aqui. Não teve como não chorar vendo a juventude unida ali, tentando guiar o seu próprio bairro, sua própria cidade para um futuro melhor, tentando fazer as pessoas engajarem numa causa para ter uma vida melhor e tal. Foi lindo, mano. Foi lindo. E aí, então, tem toda essa história grande e tem como o Micro se apresenta. Pô, porque dá pra ver a mãe das meninas chegando até o balcão. Quando ela fala que tá grávida, o Vander chega até o balcão. O Silco, ele tá escrevendo sobre a causa, ele tá escrevendo sobre a revolução. Mas quando ela fala que tá grávida, ele fecha o livro, porque agora é hora do Micro. Agora é hora de falar daquele bebê. É hora de falar das crianças da comunidade. Então tem-se um aconchegamento naquele momento. É muito bonito, é muito bonito. Não teve como não chorar. E quando acaba aquilo, o Vander e a Vai no presente estão abraçados. E a Vai fala, o que você tá esperando? Também é o seu pai. Devolvendo uma frase que a Jinx falou pra ela no túnel minutos antes. Vamos atrás do Vander, ele também é o seu pai. Mano, caralho, não teve como não chorar nesse momento. Mas aí, do nada, moleque, a gente vai pra um próximo arco. É uma trama que, assim, tá doideira de compreender onde exatamente isso vai terminar. Mas o Jace do futuro aparece, tá ligado? De todo... Aparece mesmo Exterminador do Futuro, o Salo, né? Que é um cara, assim, o arco dele é muito pequeno, assim, tá? Nem comentei ali e tal. Mas ele fica aparecendo no divã com a Leste, que é uma personagem mais legal do que ele, inclusive. Fazendo ali o desenho das tatuagens na perna dele com cintila, né, que fazem esse personagem ter um pouco mais de vida depois de perder o movimento das pernas. E aí ali ela fala, olha, tem um curandeiro em Zaun agora, falam que ele faz curas inacreditáveis. E aí, nessa cena aí, a gente viu no primeiro episódio 4, aqui no episódio 5, a gente vê um novo Salo transformado, ali já adaptado, tanto com as vestes do culto, quanto com as marcas na pele que vem do contato com o poder do Victor. E ele também tá andando, e ele tá removendo gemas Hextech de dentro do portal, do núcleo ali, né, do motor do portal, porque o Salo ainda deveria ter credenciais para entrar ali. Então, basicamente, ele tá fazendo um roubo qualificado por ter um nome nobre, né? E nesse momento, eu não sei se é porque o Jace tava tentando sair há muito tempo, e quando o Salo mexe na composição dos núcleos, finalmente o Jace acha uma brecha, mas o Jace sai, e aí o Jace aparece. A gente não sabe onde o Jace estava, não sabe o que ele esteve fazendo, a gente não sabe se ele tava em outro continente ou em outra dimensão, se ele foi pro futuro, se ele foi pro passado, a gente não sabe nada. Essa trama, neste primeiro momento, está bastante jogada. A gente só vê que ele passou por uma transformação corporal incrível. Então, ele não ficou mais forte nem nada, mas ele aparenta estar mais velho, ele tem uma barba, talvez o tempo tenha passado até mais pra ele do que pras pessoas que ficaram aqui. A gente viu que no punho dele, tá cravado uma gema Hextech, tinha visto isso antes. Eles mostram bastante isso, dão bastante foco nisso. Talvez isso esteja gerando ainda mais questões pra ele. A gente vê de relance que ele também sofreu alguma coisa na perna e ele fez pra ele mesmo uma gaiola parecida com a que o Victor já usou, bem interessante. A gente vê que ele tem um novo martelo Hextech, mas é um martelo Hextech que usa esse poder arcano, né? E também serve de muleta pra ele em alguns momentos.
E aí, enfim, ele conversa com o Salo e o Salo manda pra ele como se fosse uma videochamada do Victor. Aí nessa eu acertei que o Victor tava transformando todo mundo em Hive Mind, na conta do pai aqui, e isso vai até ser bem prejudicial no episódio 6, né? Mas a gente viu então que sim, todo mundo que o Victor salvou virou Hive Mind dele, né? E aí, Hive Mind, tá, guys? Não é controle mental, mas é como se dentro de vários corpos habita uma mente só. Dentro de vários corpos habita uma mente só. Então, de todos os corpos das pessoas do culto do Victor, a mente do Victor tá presente dentro de todos eles. E, inclusive, ele pode se projetar dentro do corpo das pessoas. E ele, inclusive, fez isso através do corpo do Salo. O Victor conversou com o Jace aqui. E aí, enfim, o Jace fala que a Hextech é uma maldição e que vai destruir tudo, que eles precisam parar a Hextech. E o Victor diz que não tem que parar, ela é a salvação, ela é o futuro. A gente vê aqui, então, que eles vão se confrontar. Nesse primeiro momento, eu acho que o arco do Jace tá sofrendo muito. Eu acho que o arco do Jace com a Hextech é o arco que mais tá sofrendo com os cortes de temporada. Realmente, tipo, esse personagem veio de lugar nenhum agora, todo transformado pra mover a trama, né? E a gente não teve nem flashbacks pra entender o que aconteceu com ele. Agora a gente volta um pouquinho no tempo desse episódio pra falar sobre Singed. Singed tem uma revelação inacreditável. Neste momento da série, a gente vê o seguinte: o Singed levou Ambessa e Caitlyn, ou a Caitlyn até chegou atrás da Ambessa, sem ser convidada mesmo, mas eles estão no laboratório do Singed para ver as coisas que ele já fez, para investigar as coisas que ele já fez. E aí, a Ambessa tá lá só porque ela quer armas, mas a Caitlyn tá indo mais a fundo. Quando a Caitlyn chega lá, ela já chega jogando duas coisas na cara. Foi você que fez a cintila, a gente nunca tinha descoberto até agora quem fez a cintila, até que a sua aparição me fez pesquisar e eu vi que a Academia de Piltover expulsou um alquimista doido, que era muito incrível. Você é esse alquimista, então você fez a cintila. E aí, uau. Aqui a série teve bolas. Mano, aqui a produção da série teve olhones. E a Caitlyn fala que o Singed é o alquimista expulso Havoc. A série não fala o primeiro nome, mas o primeiro nome do Singed é Corrin. O Singed é Corrin Havoc, pai de Oriana Havoc. O Singed é o pai da Oriana. E aí, na sequência, a gente vê eles entrando numa sala oculta dentro do laboratório e a gente vê um sarcófago Quintec. E dentro desse sarcófago Quintec está a Oriana. Puta que me pariu, mano. Aqui a série foi inacreditável. Inacreditável. E aí, o Singed fala que a última coisa que ele quer é capturar o Warwick de novo, porque pra Oriana, só o que falta talvez seja aquilo que o Warwick tem. Eu vou tentar não ser complexo pra você que não acompanha o jogo, mas eu vou ter que falar. Dentro do jogo existe a Oriana, essa personagem aqui. Ela é uma alusão a Pinóquio, ela também é uma alusão a Astro Boy, Mega Man. Há várias histórias onde uma criança, ela é transformada em um robô, ou ela já é de certa forma um robô ou um boneco. E ela tem um pai ou uma figura paterna ou materna em torno dela. E essa criança almeja entender o que é a vida, ser viva, ser humana, ser uma criança de verdade. A Oriana é essa alegoria, criança que busca por humanidade. A Oriana é uma espécie de Pinóquio moderno dentro das histórias de League of Legends. Então eu acho legal, eu acho uma alegoria muito legal. Tem falta de singularidade essa história, não é tão única como vocês viram. Eu citei Pinóquio, Astro Boy, Mega Man, Mágico de Oz. Toda essa discussão pela busca da humanidade já tá em outras obras, então não é nada novo, mas ainda assim é bem feito dentro do League of Legends. Mas aqui a série escolheu por ir por outro caminho. Nas histórias, Corrin Havoc e Singed não são a mesma pessoa. A série funde esses dois personagens e isso é incrível, porque dá mais peso para todos os personagens envolvidos. A Oriana se torna uma personagem mais interessante, o Singed se torna um personagem mais interessante e o Corrin Havoc também se torna um personagem mais interessante. Então Corrin Havoc é o Singed antes de enlouquecer e entender que ele vai fazer qualquer coisa para trazer a filha dele de volta. Aqui na história, a Oriana não se tornou uma bailarina robótica, ela é uma adolescente que está ali em um estado criogênico, entubada ali pelo pai dela, pelo Singed. Aparentemente ela já está morta
morta, porque o Singed vai falar que ele tá buscando solução pra morte, e é a solução que a filha dele precisa, então ele precisa de uma solução pra morte da Oriana. Isso é muito foda. E ela não é robótica, né? Então a gente não faz ideia de como a Oriana sairia dessa criança pra se tornar a criança robótica, a adolescente robótica do jogo. Aparentemente não vai, e eu acho que a Riot não vai mexer na Oriana do jogo, até porque você só tem o rosto dessa Oriana aqui, tá ligado? O que seria doido é se, como o Singed vai ver mais à frente, a transformação metálica e tecnológica da Hextech avançadíssima que o Victor é, mais o poder de regeneração do Warwick, mais à frente, ele vai falar que o Victor tem que tomar pra ele o fator de cura do Warwick. Ele mesmo fala, o Warwick é o pico da Quintech, e você, Victor, é o pico da Hextech. Mas ele também fala que o Warwick é o pico da Scintila, e a Scintila a gente vê como uma espécie de corrupção. Então, o Singed queria muito provavelmente que o Victor testasse os fluidos, né, o poder ali químico do Warwick nele, para depois ele entender se ele pode pegar isso do Victor e botar na Oriana. Então, talvez se a Oriana receber um rework no futuro, vai depender do design final do Victor, porque o design final do Victor poderia inspirar um design final da nova Oriana. Acho que esse seria o caminho, mas por hora acho que não vai ter rework lá não. Eu acho que essa trama da Oriana também não vai mais ser desenvolvida, só vai servir como o porquê o Singed fez tudo o que fez, tá? Foi incrível, foi incrível. E aqui eu vou falar um negócio que eu falei lá atrás e muita gente assistiu agora e desdenhou. Pra mim, o Doutor Mundo também não existe mais. Não existe mais. O Doutor Mundo de Arcane é o Vander. Aquele Vander roxo que morre no último episódio da primeira temporada é o Doutor Mundo. Não vai existir, não existiria um Doutor Mundo aqui. Se Arcane torna-se o produto principal de história, o Doutor Mundo deixa de existir, toda aquela lore dele, e o Doutor Mundo é um processo que o Singed desenvolveu para fazer um humano ficar super forte, super massa muscular. Tem tom de roxo, ele tem tom de roxo, e depois, até foi feito no menino, mas o menino não foi até ao final, aí talvez a vontade de viver do Vander tenha tonificado esse Doutor Mundo. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vander é Doutor Mundo e Warwick. Porque mano. Pra mim ficou nítido. O Doutor Mundo, o que ele tem? O processo super regenerativo, super força e tal. E aí, ele morreu. Depois o Singed pega aquilo e, porra, tonifica mais. E aí ele faz um lobisomem imortal, tá ligado? Basicamente isso. Aí depois a gente vai ver se é imortal ou não. Mas seria ainda mais poderoso do que o Doutor Mundo. Foda! Eu acho culhones, acho bolas aqui. A série, a galera que cuida da lore da série, tá pegando a lore do jogo e adaptando do jeito que quer. Esse cara aqui é o Doutor Mundo adaptado pra história da série. Eu tô totalmente convencido disso. Não abro mão, você pode achar outra coisa aí. Você só vai estar errado. Mas belezinha, acabamos o episódio 2. Vamos pro episódio 3. Bimbom, berimbom. Agora, a gente vai pro episódio 3 e ele já começa com um conceito muito doido. Mas o Victor vai tentar ajudar o Warwick. A gente vê Jinx, Pai e Isha levando o Warwick, agora um pouco mais consciente, lá para o culto do Victor. Todo esse episódio vai se passar ali no culto do Victor. É bem interessante, é num núcleo só, então todo mundo vai convergir para esse núcleo aqui. E a gente vê que o Victor tá tentando acessar a alma do Vander, do Warwick, mas ao mesmo tempo, tudo parece cósmico, mas também tem uma representação angelical, espiritual. E aí, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, Arcane pega todas as fontes mágicas de Runeterra e transforma numa só. Esse plano astral é tanto o plano espiritual, quanto o plano cósmico, quanto até o plano da corrupção do vazio, tá? É o outro plano. Basicamente, existe o outro plano. E aí, nesse outro plano, o Victor tá tentando alcançar o Warwick, mas é muito difícil, mas essa trama vai ser muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem isso sendo bem desenvolvido ao longo do episódio, tem uma passagem de tempo, eu diria que ficou aqui uma semana, talvez, e aí eles até falam que o Warwick precisa ser contido de noite. Não é mostrado isso acontecendo, mas a gente entende que talvez ele tenha sido aprisionado de noite. E talvez não porque, ele vai virar lobisomem,
também vai ficar mais poderoso de noite, mas porque não vai ter alguém pra ficar vigiando, ou o Victor também vai ter que descansar de noite. Jinx e Vi e Aisha ficam ali no acampamento, no culto. O Victor convida a Jinx pra ficar, porque ela tem poderes de construção incríveis. E aí a Jinx até fala, eu prefiro continuar destruindo do que construindo, né? E eles vão ficando por ali, até que vem a Ambessa da ideia errada. Ambessa e Caitlyn chegam, querem ver o Victor, trazem o Singed vai ver o Victor. Aí rola até aquela conversa, o Singed fala, cara, o Warwick é incrível, não é? É o topo da Quintec. Pega o que tem nele, coloca em você, porque você tá morrendo, Victor. Coloca o poder dele em você, pra você também ter esse poder de regeneração. O Victor fala que se ele fizer isso, o Warwick vai morrer. Aqui eu não entendo o porquê, eles não têm tempo de desenvolver, só aceite. Se o Victor fizesse o processo, então, de tomar o poder de regeneração do Warwick, pra ele morreria. Enfim, e aí, meio que a gente percebe que vai rolar uma coisa zoada, né? O Singed até recua ali e tal, Caitlyn e Ambessa não vão pro pau no primeiro momento, mas elas se preparam para ir para o pau na próxima noite. Ainda naquela tarde, a Vi vai perseguir o Singed e vai ser emboscada pela Caitlyn. A Caitlyn, então, vai ali agredir as duas. Blau, tem uma briga, uma trocação franca. Trocam algumas palavras mais ali de rusguinhas. A Vi chama ela, então, de Cupcake. E isso, uma epifania de caráter na Caitlyn. E a gente vai ter a Caitlyn voltando pro eixo. E ela já vinha refletindo, né? Já é mostrado que ela já vinha refletindo. E o estopim, depois disso... Na verdade, assim, ali é o primeiro tim. Aí a martelada final é quando a Vi conta, né, que ela tá tentando proteger o pai. E aí a Caitlyn entende que a criatura que eles estão perseguindo, que vai ser a próxima arma da Ambessa, é na verdade o pai da Vi. E aí meio que bate um limite, né, pra Caitlyn, uma última gota d'água. E aí mais à frente tem toda uma cena da Caitlyn entregando a Vi, mas sinceramente não colou. Eu assistindo ali eu pensei, tá, não sei qual é o plano, mas elas duas têm um plano. E aí o plano é levar o Singed deixar o Singed ir até o acampamento, fazer ele acreditar que ele vai conseguir injetar uma parada que ia fazer o Warwick ficar maluco pra sempre, e não ter mais chance do Victor conseguir buscar a alma, atingir a alma e a psique do Vander de volta. No fim das contas, eles impedem, tá? Eles impedem o Singed, a Caitlyn para o Singed. A Vi, na verdade, não estava presa pela Caitlyn, algemada lá na barraca da Ambessa, né? Acho que eu não tinha comentado isso. Mas a Caitlyn finge que capturou a Vi e leva pra Ambessa. Aí tem todo um papo, a Ambessa tá um pouco arrogante, e a arrogância precede a queda. E aí, a Vi nem tenta lutar com a Ambessa, tá? Ela só usa a rede calibre 90 da Caitlyn e prende a Ambessa numa rede Hextech elétrica ali, dá uma atordoada nela por um tempo. Uma atordoada. E aí, cara, depois, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e aí o Rictus invade a tenda ali onde o Warwick tava descansando e tenta matar a Caitlyn, tenta matar todo mundo que tava ali. No fim, quando o cara ia matar a Jinx, surge o nosso querido Vander, e ele não é mais o Warwick. A partir daquele momento ele não é mais o Warwick, é o Vander. O Victor tinha conseguido alcançar a mente do Vander, e ele protege as meninas. E aí ele fala, é a primeira vez, ele fala e tem um abraço, e aí se você não chorou aqui de novo, você tá maluco. Se você não chorou aqui de novo, você tá maluco. E é foda, é incrível. No fim, a gente vê o Jace chegando, e o Jace tá lá com o martelão Hextech dele, e ele olha pro Victor na tenda do Victor. Ele chega até a tenda do Victor, e ele dá um disparo Hextech malucaço, super poderoso, e o Jace mata o Victor. E aí no momento que o Jace mata o Victor, todas as pessoas que o Victor curou morrem, porque o Victor tinha feito uma Hive Mind. E aí todo o culto morre. Adivinha? O Vander morre de novo, porque o Vander também tinha se conectado no Wi-Fi do Victor. E aí, adivinha? Quando o Vander morre, o corpo do Warwick não morre, porque aquele corpo de monstro não morre. É aquilo que aquele corpo faz. E aí o corpo do Warwick passa por um processo muito louco e tá muito descontrolado. E aí nisso a Ambessa chega. E aí nisso, blau. E aí quebra pau. E blá. Mano, porradaria maluca. Caitlyn e Vi se ajudam. A Jinx fica pelo meio do caminho. No momento onde parecia que talvez o Warwick fosse alcançar a Jinx ali, matar a Jinx,
a Isha pega 3 gemas Hextech, porque ela tinha pego gemas Hextech da luva da Vi lá atrás, e ela corre, e ela coloca todas as gemas no tambor da arma da Jinx, e aí ela super tonifica a arma da Jinx, e aí ela corre, e aí a gente tem um videoclipe da Isha sendo feliz com a Jinx, e aí ela vai embaixo do Warwick, o Warwick olha pra ela, ela tá chorando, e ela só dá um plego, e aí essa explosão é maluquice, é catastrófica, e ela ilumina tudo e acaba. Aí tem uma ceninha pós-crédito do Victor falando que agora ele entendeu o padrão de tudo e ele entendeu que realmente tem uma coisa que é o padrão oculto de tudo. E aí tem duas interpretações. O primeiro padrão oculto foi dado pela Caitlyn no começo, e a Caitlyn fala lá no 4º episódio, é o primeiro episódio desse ato, porque a busca pela paz é sempre a justificativa para a guerra. E também tem outro fator. O ser humano é o padrão oculto na violência. Sempre que tem violência, tem um ser humano. Dos dois lados, sofrendo e fazendo. E aí, pra mim é que assim, eu sabia que o Victor ia ser um vilão, eu tinha essa certeza, tá? Eu não sabia qual seria o evento final ali pra ele se tornar um vilão. Eu já imaginava que poderia ser um processo de perder a fé na humanidade, que é mais ou menos o processo que já acontece com ele na história original, mas acho um pouco desenvolvido, um pouco profundo. E até na live que a gente fez essa semana, conversando com o pessoal, o Ionian matou a charada, falou, putz, acho que vai ser o processo do Ultron. E realmente, foi muito o processo do Ultron. Eu acho que o Victor não vai morrer, ele talvez progrida, eu acho que o Victor vai consumir todos os corpos pra pegar a energia de volta, e aí ele vai, tipo, se restaurar, talvez ele fique até mais avançado, e aí ele vai começar a converter as pessoas forçosamente. Ele até falou a palavra, né? A gloriosa evolução. E agora o Victor vai virar um conquistador. Agora ele vai virar um dominador. Agora ele vai virar um ditador, tá ligado? E aí, a gente sabe que o Echo e o Heimer vão aparecer nesse último ato. E agora a gente entra no teaserzinho do próximo ato. Tiveram algumas coisas que estavam voltando no tempo, tá? Tiveram algumas coisas que estavam em rewind, voltando pra trás. Então, assim, cara, os poderes temporais do Echo. Se você só assiste a série e não conhece a história do jogo, o Echo, ele tem poderes temporais. Acredite, ele pode voltar no tempo. Isso é sempre um poder incrível pra se desenvolver, mas também é uma faca de dois gumes. Você pode fazer uma história ser bem merda se você meter história de voltar no tempo sem saber fazer, tá? E aí, a gente viu que vai ter basicamente uma guerra civil, a Caitlyn vai abandonar Piltover e vai estar lutando por Zaun, muito provavelmente. Aliás, nem é isso, porque a Caitlyn aparece discutindo no calabouço, mas é com a galerinha de Zaun. Então eu acho que Piltover vai finalmente se unificar, Piltover e Zaun vão se unificar pra encarar a Ambessa. A Ambessa deve ser a antagonista final por 80 minutos, na minha visão, dos primeiros 2 episódios do último ato. E, irmão, no último ato, o vilão final vai ser Raio Azul no meio da cidade, vai ser o Victor, vai ser o poder do Arcano, de alguma forma, e vai ter que ser todo mundo que se uniu pra derrotar a Ambessa, e aí a Ambessa deve ser enxotada pra correr. Não sei como a Mel volta nisso, não sei. Realmente tá difícil de encaixar o plot da Mel na minha cabeça. E o Victor e o Heimer e o Echo vão voltar da onde eles estão com poderes temporais, e aí o Echo e esse poder temporal mais a força de todo mundo unido deve ser o que vai ser utilizado pra parar o Victor. Aí não sei se ele vai preso ou se é destruído, enfim, ou se também acaba fugindo. E aí esse deve ser o fim da série, tá ligado? E aí talvez tenha um clipezinho que mostre o futuro, a tentativa de Piltover e Zaun agregadas agora tentando seguir pro futuro. Ele tem que também parar de ser tão maluco, né? Em algum momento a série vai ter que explicar onde é que eles estavam também, os três, ou se nem ficaram juntos, né? Dentro do outro plano. Mas é isso, família. Foi uma jornada, blau, blim, blom, blau, blim, blau, vá, meu Deus, chora, dá risada. E ficou com 1h13 o vídeo aqui na hora que eu tô editando. Espero que vocês assistam, deixem os seus comentários. Aqui foi pra registrar a minha emoção. Depois eu vou fazer ao longo da semana vídeos mais curtinhos, mais editadinhos, mais certinhos, beleza? É isso. Muito obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo gigantesco. Agradeço vocês. Eu sou muito fã desse universo, muito fã de Arcane. Espero que você que tá chegando por aqui também seja. E é isso, vamos ser juntos apaixonados por essa série. Muito obrigado e fui.
Solo bim bom, birimbom.